Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar com uma série de vídeos sobre matemática básica. A nossa aula 1 é sobre adição e subtração. Daí vocês vão pensar, mas Michele, isso é o básico do básico. Pois é, esse é o objetivo. Que nós tenhamos a oportunidade de rever, refazer, tirar dúvidas de vários assuntos do ensino fundamental 2, do ensino médio, para que vocês possam, ao final dessa sequência de vídeos que começa hoje, com a aula 1 que começa nesse vídeo, se sentirem mais confiantes, se sentirem mais seguros na realização de qualquer questão, na resolução de qualquer questão, seja no dia a dia, na escola, seja preparando para o Enem, para o vestibular, para uma prova de concurso, seja qual for a prova que vai cair em matemática, seja do ensino fundamental ou do ensino médio, beleza? Então vem comigo, vamos começar. Bom, já que a nossa aula é sobre adição e subtração, nós vamos começar com a adição entre números inteiros. Então aqui eu vou começar já resolvendo dois exemplos. Temos aqui, dois números inteiros, e a gente vai adicionar. Então, primeira coisa, na hora de escrever um número, a gente precisa tomar cuidado em escrever de forma organizada. Por quê? Porque vocês vão lembrar lá dos professores de vocês de anos anteriores, em que ele dizia, olha, coloque os números organizadamente um embaixo do outro. Então, a gente tem que lembrar que nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, a unidade embaixo de unidade, unidade 9 embaixo da unidade 2. Dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. E assim, sucessivamente, em quaisquer outras adições que vocês façam com quaisquer outros números, certo? Então, vamos lá. 2 mais 9, 11. Então, a gente deixa 1 aqui e sobe 1. Lembra da historinha? Vai 1. 6 e 2, 8. Com 1 que tinha subido, 9. Então, a gente tem 9, coloca aqui. 4 e 7, quanto dá? 11. Fica 1, sobe 1 novamente. 1 que subiu, mais 1, 2. Se aqui não tem nada, considera-se 0. 2 mais 0, 2. Então, 1.462 mais 729 dá 2.191. Beleza? Vamos ver o outro aqui, olha. 125 mais... Aí, aqui é o detalhe que eu falei no início. Tem gente que começa assim, 3.567 e vai somar desse jeito. Fazer desse jeito está correto? Não, galera, está errado. Você não pode fazer desse jeito, porque você tem o número 5, o algarismo 5, que representa unidades, aqui alinhado com o número 6, que representa dezena. O número 2, que é dezena, com centena. O número 1, que é centena, com 3, que é a unidade de milhar. Certo? Então, essa escrita está o quê? Errada. Por isso que eu falei lá na letra A que a gente tinha que ter cuidado. Então, qual é o modo certo? Vou até fazer aqui de outra cor. Qual é o modo certo? É você colocar 125 e você colocar 3.567. Certo? Unidade, unidade, dezena, dezena, centena, centena. Todo mundo bonitinho. 5 mais 7, 12. Vai 1 de novo, 1 do 12 vai, o 2 fica. O 6 com o 2, 8, com mais 1 que subiu, 9. 1 mais 5, 6. E aqui desce o 3. Por quê? Porque aqui em cima do 3 é como se tivesse um 0. 0 mais 3, 3. Então, somar 125 mais 3.567 vai dar 3.692, beleza? Então, liga o alerta aqui, toma cuidado para não cair nesse tipo de erro. Isso está errado e assim está correto, beleza? Agora vamos falar de adição entre números decimais. Só que antes da gente falar da adição, eu quero fazer duas observações. Primeira observação.
Zeros no final da escrita de um número decimal não alteram o valor do número apresentado. Primeira observação, primeiro detalhe. Zeros no final da escrita de um número decimal não alteram o valor desse número apresentado, desse número que te foi apresentado, que você está trabalhando com ele. Exemplo, vamos lá, vamos colocar um exemplo? Imagine que você tenha 1,2. É a mesma coisa de você dizer que você tem 1,20. É a mesma coisa de você dizer que você tem 1,200. A mesma coisa de você dizer que tem 1,2000. Você pode colocar quantos zeros você quiser. A gente nem lê assim, né, pessoal? Mas é só para vocês entenderem o que eu estou querendo mostrar para vocês. Que ir acrescentando zeros no final da escrita de um número decimal não altera o valor do número. Certo? O que importa para a gente aqui na identificação do número é isso aqui, 1,2, 1,2. Tanto faz se eu tenho 3 zeros, 2 zeros, 1 zero ou nenhum zero, beleza? Mas isso só vale quando você tem o quê? Zeros no final da escrita. Outros números, outros algarismos não, só zeros, beleza? A segunda observação, o segundo detalhe. Se porventura você tiver a necessidade de comparar números decimais, começa comparando pela parte inteira. Beleza? Se porventura essa parte inteira for igual, aí depois você compara os décimos, centésimos, milésimos e assim sucessivamente. Aí vocês vão dizer, como assim, Michele? Dá um exemplo. Então, vamos lá. Imagina que eu tenho o número decimal 1,2 e o número decimal 3,7. Nesse caso, existe alguma dúvida? Quem é maior do que quem aqui? Existe? Acredito que não. Acredito que todos vocês conseguem me dizer que 1,2 é o quê? Menor que 3,7. Vou usar até o símbolo de menor. 1,2 é menor que 3,7. Mas vamos supor que eu tivesse assim. 1, e eu tivesse E aí? Quem é maior do que quem? Quem é menor do que quem? Quando eu olho para a parte inteira, elas são iguais. Nesse caso, olha só, foi o que estava escrito aqui. Comece pela parte inteira. A parte inteira, 1, é menor do que a parte inteira, 3. Então, 1, alguma coisa vai ser menor do que 3, alguma coisa. Porque o número inteiro 1 já é menor que o número inteiro 3. Agora eu tenho 1,275 e 1,279. A parte inteira 1 é igual à parte inteira 1. Então, tem aqui esse número é igual a esse. Aí eu percebo que o 2 é igual ao 2. Eu percebo que o 7 é igual ao 7. Mas aí sobrou quem aqui, ó? Sobrou o 5. O 5 é menor que o 9. Então, 1,275 é menor do que 1,279. Beleza? Outro jeito de você analisar é pensar o seguinte, esquece a parte inteira, já que elas são iguais, parte inteira 1, parte inteira 1. Pensa só na parte decimal. Que número você enxerga aqui, ó, bem destacado de laranja? 275. Que número você enxerga aqui? 279. O 275 é menor que o 279? É. Então, esse número decimal todo é menor do que esse. Vamos ver um outro exemplo? Imagina que eu tenho 3,7 e eu tenho 3,701. E aí? E aí? Quem é menor do que quem? Bom, parte inteira são iguais. 7 são iguais. Aí agora eu vou pensar, mas eu não tenho mais número. Então esse aqui é menor, esse cara não tem mais número. O que eu disse que a gente pode fazer? A gente pode completar com zeros, não pode? Então vamos lá, completa com zero aqui. Coloca 2 zeros para você ter 3 casas após a vírgula e aqui você ter 3 casas após a vírgula.
7, 7. São os décimos, 7 décimos. São iguais. Agora, olha para cá. Eu tenho 0, também tenho 0. Mas olha para cá, eu tenho 0 e aqui eu tenho 1. 0 é menor que 1. Então, 3,7 é menor que 3,701. Se você usar a ideia anterior, o que eu falei? Pensa só nessa parte aqui, ó. Não vou nem circular de laranja, senão vai apagar o 0 ali, né? Pensa nessa parte aqui, 700. É maior ou menor que 701? Menor. Então, pronto, 3,7 é menor que o 3,701. Beleza? Então, antes de eu falar da adição entre os decimais, eu queria fazer essa observaçãozinha, caso haja necessidade de você comparar os números decimais. Então, agora vamos lá, vamos somar esses números. De novo, a gente tem que tomar cuidado. Aqui, a gente tem aquela velha história de colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, eu tenho 475,82 somado com 74,9. Tenho isso aqui para eu somar. O que eu falei agora que a gente pode fazer? Pode acrescentar um 0, não pode? É como se tivesse um 0. Olha que bonitinho, todo mundo ó, alinhadinho aqui, organizadinho. Então, eu vou ter 2 com 0, 2. 8 mais 9, 17. Fica um 7, desce essa vírgula e sobe 1. Beleza? 1 mais 5, 6. 1 mais 4, 10. Fica um 0, sobe 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 7, 15. Fica o 5, sobe 1. 1 mais 4, 5. Aqui é como se tivesse um 0, vai continuar 5. Então, qual o resultado dessa soma? 550,72. Letra B, a mesma história. A gente tem 36,7 e eu vou somar o quê? 612,89. Aí muita gente vai falar, Michele, o 7 não tem que ficar embaixo do 9, em cima do 9, perdão? O 7 não tem que ficar aqui em cima do 9? Não. Vírgula é embaixo de vírgula. 7 são décimos. Está em cima do 8, que são décimos. O 9 já são centésimos. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó, completar com 0. Aí você vai enxergar um número bonitinho. E outro detalhe, gente, já aconteceu de algumas vezes eu ver alunos no dia a dia, na sala de aula, começando a somar da esquerda para a direita, né? Que da nossa esquerda, desse lado, para a nossa direita. E não, a gente começa aqui, ó, da direita e leva para a esquerda, beleza? Então, 0 com 9 vai dar 9. 7 com 8, 15. Sobe 1. 6 com 1, 7. Com 2, 9. 3 mais 1, 4. E aqui desce o 6, porque é como se tivesse um zerinho ali. Então, essa soma deu 649,59. Beleza? Tranquilão? Então, olha só, uma coisa muito legal, as propriedades da adição. Certo? Gente, isso aqui, as propriedades da adição, ainda acho que são estudadas lá pelo 4º ano do ensino fundamental 1. E muitas vezes a gente se esquece desses nomes. E pode aparecer aí no meio do caminho, certo? Então, a primeira propriedade é a propriedade do elemento neutro. O elemento neutro é o nosso querido 0, certo? Então, um número A qualquer mais 0 vai ser o próprio A. Bem óbvio, né? A gente tem que 2 mais 0 vai ser o próprio 2. A gente tem que 7 mais 0 vai ser o próprio 7. Então, essa letrinha A está simbolizando um número qualquer. Somado a 0 é ele mesmo. Aí você vai falar, Michele, você usou aqui números naturais. Pode ser um número decimal? Pode, eu posso dizer que 3,14 mais 0 é o próprio 3,14. Beleza? Outra propriedade, a propriedade comutativa. Comutar traz a ideia de trocar. Então, aqui está dizendo que o número A mais o número B sempre vai ser igual ao B mais o A, certo?
a ordem que essas parcelas foram somadas não vai importar. Aí vocês vão falar, como assim, Michele? Vamos lá para um exemplo. Imagina que eu tenho 2 mais 3. É a mesma coisa de 3 mais 2, concordam? 2 mais 3 não é 5? 3 mais 2 é 5. Eu posso dizer que eu tenho 11 mais 5,2. Vai dar a mesma coisa de 5,2 mais 11. Tranquilo? Então, essa é a propriedade comutativa. A ordem que você escreve as parcelas dessa soma, elas não interferem no resultado da soma. Beleza? E por último, a propriedade associativa. Traz a ideia de associação. Como assim, Michele? Vamos lá. Aqui está escrito o seguinte, que você tem A mais B mais C. Você está percebendo isso? A mais B mais C. A mais B mais C. Só que a gente percebe um parênteses associando primeiramente o A mais B e aqui depois do sinal de igualdade, o parênteses associando o B mais C. Como assim? Vamos fazer um exemplo com o número para vocês entenderem. Imagina que eu escreva 2 mais 3 mais 7. Aqui eu vou escrever 2 mais 3 mais 7. Eu tenho essa expressão para resolver. Só que aqui eu associei primeiro o 2 e o 3, que seria o meu A e o meu B. Aqui eu vou associar o 3 e o 7, que seria o meu B e o meu C. Se eu resolver essa expressão antes do sinal de igual desse jeito, a gente precisa verificar quanto dá aqui dentro desse parênteses, né? A gente tem que resolver isso aqui primeiro. Então, o que eu teria aqui? 2 mais 3 resulta 5. E eu vou somar com 7. Igual, aqui eu vou repetir o 2 mais. Quanto resulta esses números que foram associados no parênteses? 3 mais 7 dá quanto? 10. A escrita, você olha para o lado, opa, aqui eu tenho números, aqui eu tenho outros, mas o resultado é ou não é o mesmo? Quanto é 5 mais 7? 12. Quanto é 2 mais 10? 12. Certo? Então, associar esses dois números no início da expressão ou associar os dois últimos números na expressão não vai alterar o resultado, certo? Então, essa é a propriedade associativa, beleza? Então, essa escrita é igual a essa. Essa escrita é igual a essa. Uma é a comutativa, você trocou de posição, e a outra é a associativa, você escolheu elementos diferentes para associar. Beleza? Tranquilão? Então, agora vamos para a subtração entre os nossos queridos números inteiros. Aí vocês vão me perguntar, Michele, eu tenho que seguir aquele padrão da adição? É unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena? Sim. Tanto para os números inteiros quanto para os decimais? Sim, também. A resposta é sim para os dois casos. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, 2.856 e nós vamos subtrair 591, certo? Então, vamos lá. A gente tem 6, tira 1. Sobra o quê? 5. A gente tem 5 e quer tirar 9. Não dá, né? Eu só tenho 5. Então, o que a gente faz? Pede emprestado para o 8. O 8 vai emprestar 1 para o 5 e ele vai virar 15. Agora, de 15, eu posso tirar 9. Posso ou não posso? Se eu tenho 15 e tiro 9, o que sobra? Sobra 6. Só que agora eu não tenho mais 8. Esse 8 emprestou 1, esse 8 virou um 7. Então, eu tenho 7 e vou subtrair 5. Vai sobrar 2. O que eu tenho aqui embaixo? Quando não aparece nada, tem um zero escondidinho aqui. 2 menos 0 é o próprio 2. Então, essa subtração resultou em 2.265. Vamos aqui para o outro, olha só, mais um exemplo. 8.125 menos 357. Vamos lá. 5 menos 7, eu só tenho 5, 5 é menor que 7, então não vou subtrair, vou pedir um emprestado. Ele vai ficar 15, 15 tira 7, o que sobra?
Sobra 8, não é, pessoal? Esse 1 que emprestou um para... Esse 1, ó, perdão. Esse 2 que emprestou um para lá ficou 1. Certo? O 2 tinha emprestado um para o 5, não tinha? Ele ficou 1. Agora, desse 1, tem como eu tirar 5? Não tem. Então, eu vou pedir emprestado. Vai vir 1 para cá. Vai ficar 11 menos 5. Se eu tenho 11 e tiro 5, vai sobrar quanto? 6. Aí agora a gente vem para cá e você fala, mas Michele, peraí, o 1, ele emprestou para o 2 e ele ficou o quê? Nada, ele ficou 0. De 0 eu tiro 3? Não, então a gente pede o emprestado para o 8 e vai ficar o quê? 10. De 10 você tira 3? Tira, sobra o quê? 7. E o 8 que emprestou 1 virou um 7. Se ele emprestou 1, ele baixou para 7. Aí o que a gente, quando não tem nada, você enxerga um 0. 7 menos 0, 7. Então, 8.125 menos 357 dá 7.768. Beleza? Tranquilão? Vamos lá. Subtração entre números decimais agora. Agora a gente vai fazer usando os decimais. Lembra que eu falei agora há pouco que a gente segue a mesma ideia de organizar os números igual na adição? Então, vamos lá, vamos organizar. A gente tem aqui, ó, 179,52 menos 59,1. Vamos fazer essa subtração. Bom, se não tem nada aqui, põe um zerinho. 2 menos 0, 2. 5 menos 1, 4. Desce a vírgula. Tá tudo bonitinho, organizado. 9 menos 9, 0. 7 menos 5, 2. Se não tem nada, imagina um 0, vai descer 1. 1 menos 0, 1. Olha, essa aqui foi tranquila, nem tivemos que pedir emprestado, né? Então, o resultado aqui deu 120,42. Vamos para essa daqui agora, olha, 812, então vamos lá, 812,5 menos 35,76. Bom, alinhou vírgula com vírgula, tá faltando um número aqui, se não tem nada, completa com 0. Aí agora você subtrai normalmente, 0 tira 6? Não tira. Então, vai pedir um emprestado para o 5 e esse 0 vai virar um 10. 10 tira 6, vira 4. O 5 emprestou um para lá, não emprestou? Então, ele virou um 4. 4 tira 7? Não tira. Então, vamos pedir emprestado para o 2, 1. Vai ficar 14. 14 tira 7, sobra 7. Desce a vírgula. Esse 2 virou 1. Mas de 1 a gente tira 5? Não tira, então a gente vai pedir um emprestado para o vizinho. Vai virar 11. 11 tira 5? Tira, o que sobra? 6. Aí a gente vem para cá, 1. Esse 1 emprestou, ele virou um 0. De 0 eu tiro 3? Não, então vou pedir um emprestado para o 8, vai virar 10. De 10 eu tiro 3? Tiro, sobra 7. E o 8 que emprestou 1 virou um 7. E vai descer um 7, porque aqui não tem nada, 7 menos nada, 7. Então, nossa resposta é 776,74. Beleza? Tranquilo? Então, gente, para finalizar, a gente falou aí da soma de números inteiros e decimais, subtração de números inteiros e decimais. Falei das propriedades da adição. Aquelas propriedades da adição não valem para subtração, beleza? Senão vocês podem falar, ah, Michele falou só das propriedades da adição, é porque deve valer para subtração também. Não, elas não valem para subtração, certo? Aquelas propriedades são propriedades da adição, beleza? E aí eu quero fazer algumas observações, algumas considerações para a gente finalizar a nossa primeira aula aí de matemática básica. Primeira observação, pessoal, o oposto de um número. Imagina o número 5. Qual seria o oposto do número 5? Como você definiria o oposto ao 5? Menos 5.
um número positivo e um número negativo. Então, o oposto de 5 é menos 5, não é? Agora, se eu perguntasse para vocês qual é o oposto de menos 10? O que a gente fez aqui para achar o oposto? O número era positivo, você colocou um negativo. Então, o oposto seria ficar menos 10, concordam comigo? Se o oposto de 5 é menos 5, eu acrescento um sinal de negativo, o oposto de menos 10 é menos 10. E esse menos 10 faz o 10 virar um número positivo. Porque a gente sabe que o oposto do número menos 10 tem que ser o 10 positivo, concordam? O oposto de um número positivo é um número negativo e o oposto de um negativo é o positivo. Agora, por que eu fiz esse meio do caminho aqui? Por que eu fiz essa jogada aqui para vocês? Vocês vão falar assim, Michele, era tão mais fácil você escrever menos 10 e falar que o oposto de menos 10 é 10 direto? Isso aqui só veio para me confundir, só veio para me deixar meio que desbaratinado. O objetivo disso aqui é para te lembrar das seguintes situações. Quando você está fazendo um cálculo qualquer e você tem a seguinte situação. 2 menos 4 menos 10. Quando você tem isso para resolver. E muita gente não sabe o que fazer com isso aqui. Com esse sinal na frente do parênteses. Então, eu estou falando isso aqui dentro do assunto oposto de um número para poder te lembrar o que fazer quando você tem um sinal de negativo e em seguida um parênteses. O que você percebeu? Que esse sinal de negativo foi responsável por fazer o menos 10 virar um 10. Virar o oposto a ele. Esse menos 10 resulta em 10. Certo? Então, o que eu teria aqui na hora de resolver? 2. Esse menos vai fazer eu encontrar o oposto. Então, menos, para eu eliminar o parênteses, eu vou escrever o quê? Menos 4. Porque aqui eu tenho 4 positivo. E esse menos traz a ideia de quê? De oposto. Então, vai descer menos 4. E esse menos 10 vira o quê? Mais 10. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Se eu pensar, eu tenho 2 mais 10. Então, eu teria o que aqui? 12. Esse 2 positivo, esse 10 positivo, 2 mais 10. Lembra da propriedade comutativa? Eu vou até apagar, ó. Para ficar mais bonitinho, se eu quiser escrever assim, ó. Lembra lá da propriedade comutativa da adição? Se eu quiser escrever 2 mais 10 menos 4, eu posso? Posso? Não posso? Eu estou usando que propriedade? Comutativa. Beleza? Estou usando ela aqui, ó. Aí, o que eu teria? 2 mais 10, 12. Menos 4, 8. Certo? Então, eu trouxe essa observação do oposto de um número, porque quando a gente pergunta para a galera qual é o oposto de 5? Menos 5. Qual é o oposto de menos 10? 10. Todo mundo sabe que o oposto de um positivo é um negativo e o oposto de um negativo é um positivo. A galera sabe, mas eu queria trazer esse detalhe. É por esse motivo, né, que a gente tem que, nessa situação aqui, ó, esse 4 aparece menos 4 e esse 10 aparece mais 10. Beleza? Tranquilão? Valeu? Então, gente, ó, muito obrigada por mais uma vez estar aqui comigo e até a nossa aula número 2. Fica ligado porque a sequência vai ser uma sequência muito bacana de vídeos sobre o tema matemática básica, para você ficar fera e dizer que de matemática básica você entende tudo. Valeu? Brigadão, um abração e até a próxima. Tchau, tchau.